Lucas, como e quando surgiu a sua paixão pelo audiovisual? Então, desde da minha infância, assim, eu nasci em 2000, mas desde aquela época eu consegui pegar o finalzinho das locadoras, né? E os meus pais, eles direto, não tinha DVD em casa ainda, né? A gente ia lá assistir alguns filmes, né? E o meu passatempo sempre foi assistir filme com minha mãe, com meu pai, filme de super-heróis, filmes que basicamente eram os blockbusters, né? Porque Uhum. não havia filme independente em locadora. Então fui tomando gosto por essas paixões, né? Os filmes maiores que eram distribuídos, assim, conforme o tempo, né? E aí foi onde eu comecei a surgir um pouco dessa minha paixão, assim, sabe? Ô Lucas, conta pra gente, assim, quais filmes, assim, te inspiraram, serviram de inspiração pra você, assim, começar no audiovisual? Ó, no começo de tudo, eu lembro que eu tinha meu pai, né? Ele um dia pediu para um amigo dele gravar uma VHS com alguns filmes, né? Tinha, acho que era Espanta Tubarões, Chuck e Demolidor. Eram os únicos filmes que tinha, assim, né? Não era, tipo, os melhores filmes, mas era o que eu tinha pra assistir, né? E meu filme favorito era o Demolidor. Então eu sempre tive muito gosto por esses filmes de super-heróis, filmes da Marvel em si, né? Mas na época da escola, foi onde eu comecei a ter algumas, tipo, liberdade de fazer trabalho com vídeo, com a turma, né? E eu sempre gostei muito de Volta pro Futuro e Exterminador do Futuro. E aí foi nessa época que eu consegui fazer, tipo, meio que o meu primeiro curta, média-metragem, que era o No Time, né? O Sem Tempo. Então, eu acho que os filmes clássicos e os filmes meio que da época ali foram meio que o caminho, assim, pra eu ir seguir por esse gosto, assim, sabe? E como foi dirigir e produzir um filme? Olha, no começo você não. Como que eu posso dizer? Você não tem muita noção do que você tá fazendo, né? Porque assim, o meu primeiro curta foi feito na escola, né? Era Uhum. tipo, a professora chegava e o roteiro tá pronto? Eu falei, tá sim, tá aqui. E tipo, a gente ia fazendo e tipo assim, muita coisa você vai aprendendo na hora. Principalmente na época, eu terminei o ensino médio em 2018. Então na época não tinha muito tutorial no YouTube, principalmente fazer efeito de pós-produção, direção, depois que foi surgindo, né? Depois da época dos YouTubers. Então você vai fazendo muitas coisas e tipo, sem saber o que você tá fazendo, você vai descobrindo nessa tentativa e erro, assim, sabe? Que da Legal. hora. E, Christian, e as influências, assim, que te contribuíram pra sua carreira no audiovisual, assim, fora os filmes, né? Teve algumas outras influências? Ó, desde o começo, minha mãe, meu pai, minha família é muito importante nesse meio, né? Uhum. Eles sempre foram apaixonados por música. Então, direto eu via eles dançando, Caraca. assim, tal, né? E aí, em vez de eu começar direto no vídeo, eu trabalhava como DJ, entendeu? Então, eu sempre tive esse Ah, gosto. Tipo, tinha amigo da minha mãe, que ele era DJ, ele falava, ó, esse botão faz isso, aqui. Aí eu fui atrás, comprei iluminação de DJ, controladora, estudei música por um tempo para produzir música. Só que aí eu vi que tava muito trabalho e não era tanto que eu gostava, né? E aí, tipo, eu comecei a ter vontade de ser ator. E aí, depois disso, que eu fui meio que indo pra linha mais de, como que eu posso dizer? Desse lado mais audiovisual, assim, sabe? Uhum. Mas a maior influência sempre foi os meus pais, assim, a minha família, assim, sabe? Mas a música sempre ela andou junto ali com o audiovisual, né? eu vou aproveitar assim um gancho. Qual música você gostava? Ah, meus pais, eles são apaixonados por flashback. Sério? É, Pô, é Legal, da que hora, legal. feedback é da hora. flashback, ixi, música antiga, clássico, assim, sabe? E eu sou o cara que às vezes eu tô no fone ouvindo trilha sonora de filme, então Que legal. é meio duvidoso, assim, sabe? Nossa, Caraca. aproveitando, tem um top 5, top 3 melhores trilhas, assim, de todos os tempos, do Olha, cinema? eu sou apaixonado pelo Hans Zimmer, sabe? Do Ah, sim, Interestelar. sim. Sei, pô, ele é E maravilhoso. assim, ele faz tipo, o quê? 70% das trilhas dos filmes grandes, assim, Uhum. do cinema, mas as trilhas que o Nolan usa, seja do Inception, que é a origem, o Interestelar, é, são as minhas favoritas, assim, sabe? Não tem um top Legal. 5 mas Mas, tá. pô, você tá no top do top, né? Você tá no top do top. E qual foi os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira? Ó, que nem que nem eu falei, depois do lance de tentar ser DJ, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser ator.
E eu até criei na época meu canal no YouTube, na época do Christian Figueiredo, Lembro. bem na época da raiz. Só que aí, tipo, minha mãe falava, você tá passando vergonha, que sei lá. Enfim, se eu tivesse ainda com o meu Ouvido canal, ela. o não ouvido, mas enfim. Aí eu coloquei nisso que eu queria ser ator e eu estudei no SESI, né? E o SESI sempre ofereceu muitos, tipo assim, oficina, curso e tal, né? E tinha alguns cursos de teatro, né? E aí uma vez um diretor meio que discutiu comigo, porque eu não tava com altura a voz, né? Porque eu tava sem microfone e tava falando pra plateia. Eu não tinha tanta oratória, assim, pra falar com o público, né? E aí ele discutiu ao ponto que quebrou meu sonho, assim, sabe? De ser ator. Aí eu falei, pô, não tenho muita autoestima, tipo, de aparência na época, quando você meio adolescente, assim. Aí eu falei, vou deixar isso de lado. Mas, pô, e se eu tivesse por trás das câmeras ali dirigindo, assim, sabe? Porque na minha cabeça, na minha cabeça eu atuava bem, não sei se eu atuo tão bem ainda, mas eu sabia explicar pra pessoa o que que ela deveria passar na câmera, sabe? E ali foi um momento em que eu consegui, tipo, descobrir uma outra paixão, sabe? Eu não estaria de frente a frente, mas estaria meio que orientando, né? O que eu queria mostrar, sem eu estar presente, entendeu? Ô, Lucas, explica pra gente como que é o processo de desenvolvimento de um curta-metragem. Olha, tudo vai começar com uma ideia, né? Às vezes você vai estar dormindo, vai acordar, às vezes você vai estar no banheiro, sair correndo pra anotar anotar. alguma coisa. Mas depois dessa ideia, eu acho que muitas pessoas vão falar que, você tem que fazer um roteiro, explicar, mas eu acho que não. Eu acho que você tem que ter, tipo, uma força ali em conjunto, assim, com várias pessoas que vão apoiar isso, né? Porque meio que sozinho é um pouco complicado. Mas depois que você tem essa ideia, esse apoio, fazer o roteiro, desenvolver, organizar bem, que às vezes a gente tem muito costume de, pô, tive a ideia, já vou fazer. E aí você se frustra com o erro, você não tá tão planejado, enfim. Mas depois que se organizou, botar a mão na massa e depois dar aquela esculpida, né? Que eu falo muito disso. Às vezes você tá fazendo uma cena, a cena nem é aquelas coisas, mas você vai esculpindo com calma, você vai detalhando ela, fica lindo, como qualquer outra história, assim, sabe? Que da hora. Alguém do seu ciclo pessoal foi fundamental para incentivar você seguir no audiovisual? Ó, eu falo que os meus pais, eles são a chave mestra, assim, sabe? Desde a influência, tudo. Mas, e assim, são eles, né? Não tem como falar que não tem mais ninguém, né? E, assim, minha mãe, no começo, que eu falava, que eu quero fazer isso, que eu quero... Ela apoiava, mas, sabe, não botava tanta fé. Mas teve um dia que eu tava fazendo um curta na escola, ela chegou pra mim buscar, e ela comenta isso, né? Que foi a primeira vez que ela me viu dirigindo. Porque na cena era uma cena tipo de festa e tal. E aí eu tava falando, ó, você vai aqui, você vai ali, ó, agora que eu começar a contar, você vai sair daqui e ir pra lá. E ela, tipo, tinha chegado, eu não tinha visto ela, tava, tipo, atrás de mim, né? E aí nisso ela falou, nossa, eu não sabia que você levava jeito pra lidar com as pessoas. Porque assim, minha mãe, ela é cerimonialista de casamento. Nossa, que da hora. Então a responsabilidade dela de, tipo, organizar tudo, sabe, Nossa, conseguir enorme. comandar é enorme. E ela nunca tinha me visto naquela posição. Então, assim, minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo me ajuda bastante, assim, sabe, lá em casa. Mas que da hora, porque a família gosta de música. Ela é semanalista. É. Que da hora, é tudo um conjunto, né? Tudo um conjunto, assim, sabe?